Não, então eu estava falando que realmente o porquê que eu faço questão de, no possível, ajudar é que eu sofri muito por falta de conteúdo, tanto acadêmico como, vamos dizer, mesmo na parte dos trainees e estágios que tinham na época. Na verdade, você não tinha nenhuma estrutura que fosse voltada a melhorar a formação. Era muito mais pegar mão de obra barata e disponível, né? Porque o mercado financeiro, muitos anos, foi o grande consumidor de cabeças, né? O mercado financeiro no Brasil, ele tanto é que a gente tem um mercado financeiro muito desenvolvido se você comparar com qualquer outra área. Talvez hoje não o agro, mas por muitos anos, e principalmente porque a gente vivia numa inflação que chegou a 3% ao dia, que cuidar do dinheiro tinha um valor excepcional, né? Então, o mercado financeiro tendia a absorver as melhores cabeças. Mas isso, então, essa parte, quando possível, estamos aí. Então, a minha história é essa. Eu entrei, comecei como estagiário, e aí depois, por eu vamos dizer, ser melhor em matemática que a média, porque eu tinha feito engenharia, eu acabei indo para a mesa, e depois ali, vamos dizer, eu dei uma subida, acabou aparecendo um trainee no Bank of America. Eu fiz o application, entrei, e aí começa a minha carreira, efetivamente. Não que o trainee tenha me ensinado, ao contrário, o trainee me deu uma grande oportunidade, né? Porque eu pensei que eu ia para um banco americano aprender tudo, na verdade, os gringos eram totalmente perdidos, mas me deram espaço para eu aprender. Então, eu, como gostava, eu fui. Aí fiz curso de tudo que existia, né? De contabilidade, custo, o que tivesse, que era uma forma de dar uma fortalecida. Deu problema? Tem alguém assoviando aí. É, Ah, o eu acho pessoal que é no o microfone. vento aqui em casa. Porque eu tô usando o microfone do notebook mesmo. Uhum. Aí de repente a sensibilidade não tá bem Então tudo ajustada. bem, melhor assim. É só, se puder mutar, tudo bem, né? Ah, eu vou mutar enquanto eu não estiver falando. Tá? Então, aí foi. Eu, depois disso, eu trabalhei em alguns bancos. Eu fui tesoureiro já a partir de 88. Eu comecei a ser tesoureiro do Banco Bandeirantes. Trabalhei no Banco Bandeirantes, trabalhei no Banco BFI, que era um banco pequeno. Depois trabalhei no ABC Roma. Depois trabalhei no Banco Fator. E depois, no final, eu trabalhei num banco que não existe mais, que era um banco do Grupo Splice, que era um Grupo Splice era a Telecentro-Oeste, então era um grupo empresarial que abriu um banco com aquela ideia, né, que no Brasil tinha uma máxima que falava: o melhor negócio que tem no Brasil é um banco, e o segundo melhor negócio é um banco mal tocado. Isso é uma burrice, tanto é que com a abertura do mercado depois do Plano Real, o Brasil que não tinha 100 bancos, chegou a ter 400, e só que 300 quebraram. Né? Então, tocar banco é das coisas mais sutis que tem, porque o banco você lida com uma mercadoria extremamente volátil, que é grana. E uma coisa, você trabalha num banco eminentemente descasado em prazo, né? Está emprestado longo, captado curto. Hoje até você tem mercados um pouco mais equilibrados, mas no passado não. Você tomava 50% da tua posição em depósito à vista, 50% em CDI ou CDB, e emprestava 100% longo. Né? Então, por isso que nos problemas que havia de liquidez, os bancos quebravam tão facilmente. Né? Você tinha uma exposição estrutural do sistema, porque uma parte disso, de você ter um descasamento de prazo, ele faz parte do negócio, né? Que é uma forma de você conseguir se alavancar. Mas você, quando tem mais que 50% nessa característica, você começa a ter uma fragilidade muito grande. Né? Porque
Mercado financeiro, muito se fala de rentabilidade técnica e tal. Acho que o mais importante é liquidez. Qualquer instituição financeira, qualquer ativo financeiro, você nunca pode esquecer da liquidez, né? Você, como gestor de fundo, tem que ter liquidez. Você, como pessoa física, você tem que ter liquidez, não adianta. Por isso que essa falácia hoje, não, vai tudo para a Bolsa. Vai tudo para a Bolsa aí. Você tem que pagar o mercado, que você vai vender uma ação, né? Ontem você podia comprar um filé mignon, hoje, eventualmente, você não consegue comprar um osso, e vice-versa. Tem uma parte do teu patrimônio que sempre vai ter que estar líquido para fazer face justamente às tuas necessidades e obrigações. É lógico que quanto mais novo você for, você vai ter possibilidade, se você tiver propensão a isso, a ter uma exposição maior a risco, né? Porque você tem o teu maior aliado é o tempo, né? Porque hoje a gente vem de movimentos muito bruscos e muito rápidos, não necessariamente eles o são. É só a gente olhar crises mais antigas, né, que você tem um tempo mais longo de recuperação. E uma outra coisa também que tem uma outra falácia, assim, não, ó, caiu, não vende, não, segura que vai voltar. Pode ser que sim, pode ser que não. O que você sempre tem que fazer é uma análise assim, caiu, quais as oportunidades que eu tenho? Né? Essa coisa do você ser um eterno buy and hold, né, que você compra e esquece aquilo, isso é uma outra estupidez. Acho que uma coisa que você tem que ter na cabeça, por mais que você tenha uma mentalidade de longo prazo, que você todo dia compra a tua carteira, independente do que seja. Porque na medida que você pode ter uma alternativa a ela, você, ao não fazer nada, você está comprando ela novamente naquele dia. Então, é lógico que as pessoas, dependendo do trabalho, das funções e da própria característica, né? Tem gente que não gosta de analisar a ação. Eu sou um que acho um saco analisar a ação. Sabe? Eu sou muito mais um cara macro. Né? Para mim, eu sou muito mais top-down do que bottom-up. Né? Eu acho que aí vai da tua característica. Né? Então, mas uma coisa você tem que ter tem que ter muito. Eu acho que o mais importante quando você entra no mundo dos investimentos é primeiro saber aonde você está entrando. Essa coisa de hoje em dia todo mundo é investidor, não é que seja um preconceito. Eu, ao contrário, eu gosto muito do mercado, tanto é que eu estou aqui. Para mim, eu quero um mercado forte, com participação maior, com peso maior. Mas você tem que ter qualidade na entrada. Não adianta nada você sair de 1 milhão de CPF para 2 milhões de CPF e 2 milhões de botocudo que não sabe o que estão fazendo, que sai correndo em cima de dica de internet, tá certo? Que chama quem faz BTC de antipatriótico, sabe? O cara não entende. O mercado é uma via de mão dupla. Se não tiver o cara vendendo, você nunca vai poder comprar, né? E se não tiver um cara comprando, você nunca deveria comprar, porque você não vai ter que sair. Isso é que nem casar com um mico preto, tá certo? Então, eu acho que o mais importante até do que aonde eu vou operar, o que eu vou operar, é você entender efetivamente o que é o mercado e quais são as preponderâncias que existem dentro dele, o que você tem que saber, o que você tem que acompanhar, o que saber ao entrar em qualquer tipo de investimento, não sair correndo para investimento de risco. O cara que nunca fez nada pega todo o dinheirinho que ele tem, soca numa ação que ele não faz ideia nem do que seja, porque alguém disse lá embaixo que não, vai bombar, vai para 3, agora é 10, sabe? Não é isso. Né? Quem entra desse jeito, ele eu brinco, é um zumbi andando, porque ele vai ser morto uma hora por esse mercado. O mercado ele pode ser tudo, menos bonzinho. O mercado não é leniente com a prepotência. Né? O mercado te cobra esse preço. Né? Você, para entrar, você tem que pensar que você está entrando num ambiente que tem muita gente preparada, muita gente que também, você tem uma parte que tem muita gente que está querendo
tomar o teu dinheiro, tá? Desde a parte dos vendedores de curso, de ilusão, de dica, de relatório, as corretoras, algumas que cobram taxas totalmente excessivas, que te vendem coisas que são boas para eles e não para você. Então, não é só porque eu estou numa corretora ou porque eu assinei um determinado boletim, relatório, alguma casa, que você está necessariamente bem atendido. Né? Então, a primeira coisa, entenda. Né? E para você poder ter a tua crítica, né? Você tem que entender um pouco de política econômica, um pouco de política fiscal, um pouco de política monetária, um pouco de política cambial. Né? Então, quando a gente fala estuda, não é uma coisa de ser prepotente também, é estudar para você entrar num ambiente com as mínimas condições de tomar decisões embasadas. Porque é o máximo, não tenho dúvida. Eu adoro o mercado, eu trabalho nessa porcaria aqui há 42 anos e continuo gostando. Né? O importante é isso, não é aquela que eu estou aqui por obrigação, estou aqui por gosto. Né? Eu fui me adequando. Eu fui tesoureiro, antes eu operava só high risk, high vol. Não, hoje o meu fundo é um fundo totalmente diferente do que era no passado. Por quê? Você tem que aprender também as suas limitações. A parte de você entrar em operações de risco, ela pressupõe uma série de coisas. Você tem que ter tempo, você tem que ter grana disponível, você tem que ter disponibilidade para isso. Conforme o tempo vai passando, a tendência é você não ter mais. Você já acumulou um determinado valor, o que você quer é que ele mantenha a tua, vamos dizer, os objetivos que você tem. Né? Então, a hora de guardar a grana é quando você está numa determinada fase da vida e ganhar grana, que você pode arriscar, porque quando você arrisca, eu já quebrei algumas vezes, aí você tem tempo de quebrar, cair, levantar, ir de novo e tal. Se você continua a vida inteira nisso também, aí chega uma hora que você quebra e não tem mais como voltar. Entendi. Enfim, baseado nisso, como o senhor falou a respeito da toda essa sua trajetória do que você aprendeu e como você se tornou gestor, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco a respeito de como é essa profissão em si. Né? Que, inclusive, é uma profissão que, baseado nas pesquisas que eu fiz, é bastante nova, ainda é muito pouco conhecida aqui no Brasil, principalmente para quem é jovem também, não entendeu o que é que um gestor de fundo de investimento faz em si. Na verdade, a gente tem um problema assim de nomenclatura mesmo, né? Porque no Brasil, apesar que muito se fala que o Brasil é sempre um país atrasado em algumas coisas no setor financeiro, em normatização, não. Por exemplo, no Brasil, nunca um caso Madoff aconteceria, porque o Madoff ele era o gestor, o administrador, o custodiante e fazia auditoria. Ou seja, a chance de fazer um roubo é gigante, porque o cara faz tudo, né? Ele decide, compra, liquida e diz se a operação é boa. No Brasil, a gente tem isso. São figuras distintas, né? Quando fala assim, o administrador ele é um administrador fiduciário. Ele simplesmente ele seria muito mais como se fosse a contabilidade da empresa, né? O administrador faz a contabilidade do fundo, nada mais do que isso. O custodiante é o cara que lida com os valores, ou seja, tudo que é comprado vai estar no custodiante, o caixa do fundo está no custodiante, e tem uma auditoria, lógico, que vai fazer depois o acompanhamento das práticas. E eu, como gestor, eu defino a política do fundo em cima de um regulamento prévio que, antes, quando o fundo é criado, ele nasce e ele recebe uma caderneta lá, chama regulamento. E nesse regulamento ele fala tudo que eu posso e não posso fazer. Tá? Então, a primeira coisa, quando fala, o fundo é bacana, fala o seguinte, vai lá, pega o regulamento e fala, o cara pode, quanto ele pode estar alavancado, ele pode comprar papel fora do Brasil, ele pode comprar papel fora da bolsa, ele pode... Porque o que tiver no regulamento, o cara pode fazer.
E não adianta chorar, porque muita gente entra e depois fala, "Ui, eu não sabia. Não sabia porque é burro, porque devia ter ido lá ler. Né? Você tem informações para isso. E aí, assim, e você nota que é uma coisa que a auditoria é uma terceira instância. Porque quando eu compro, eu falo assim, não, quero comprar não vamos falar ação que é bolsa e morreu, é mercado fechado. Mas vou comprar um título privado, né? Então, é um mercado aberto, é bolsa, é balcão. Então, eu falo lá, não, comprei uma LF do Itaú a 110 do CDI. Isso daí bate no custodiante. Primeiro, eu tenho que registrar no administrador. O administrador tem que dar ok se eu estou numa janela de preço. E o custodiante tem que dar ok também, tá certo? Porque, eventualmente, a janela do preço do administrador, você pode imaginar, você pega um gestor malandro, ele pode chegar lá, pô, administrador, ó, esse papel é pouca liquidez, 110 é bom, não vamos falar LF Bradesco, LF Banco da Xiririca da Serra. Ó, 110 é legal, um fundo parecido tem, você pode tentar enganar o cara. Mas na hora que bate no custodiante, o cara vai falar, opa, que Xiririca da Serra 110 não é compatível e ele não liquida. Então você já tem instâncias de controle adicionais. Né? Você tem o administrador, você tem o custodiante, você tem o auditor. Depois é que o auditor normalmente ele pega a coisa depois de feita. Tá certo? A vantagem da figura do administrador e do custodiante é ele não deixar que aconteçam operações fora do escopo que está se praticando no mercado. Então, o gestor, o que eu entro nessa brincadeira é com a cabeça e com a minha estratégia. Né? Que quando você monta um fundo, e é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, que às vezes você acha que, por ter uma ideia, ou esse fundo aqui eu vou vender, um diabo chega lá não tem demanda. Né? Então, você não é só falar assim, não, vou fazer um fundo com Bitcoin e commodity agrícola. Eventualmente não tem demanda nenhuma. Então você tem que antes sempre fazer uma prévia com os distribuidores, ver o que tem de demanda, com teus clientes. E é lógico, com o tempo. Quando você já tem mais tempo de mercado, você já tem os canais que você pode consultar. Mas é muito importante isso. Né? Eu tenho uma ideia de ter um fundo assim como um negócio. Né? Eu acho que eu vou vender tapioca de açaí. Vale? Vai ter comprador? Não vai ter comprador? Porque aí depois eu vou vender isso. E aí a questão é assim, eu tenho que definir qual a estratégia para ter essa Bitcoin e commodities, o que eu vou operar, qual é o retorno que eu acho que eu vou ter, qual é o background que eu tenho operando isso daí, qual o histórico da coisa, qual o meu histórico como gestor, né? Porque também é aquela história, é muito importante que sempre se fala, né? Desempenho passado não é garantia do futuro, isso é óbvio. Mas quando você olha o histórico de um fundo que já tem anos, né, e ele tem uma consistência, você nota que o gestor tem uma consistência em atingir os objetivos dada aquela estratégia. Porque aquela estratégia, isso que é importante, né, que ele tem que seguir uma estratégia. Não adianta assim, pô, não, o cara fala assim, minha estratégia é operar commodities. De repente você vê que o cara está ganhando dinheiro vendido em dólar. Né? Então ele começa a fugir. É legal quando dá certo. Você fala, o cara ganhou, deu 300 CDI. Aí quando toma uma varada, fala, veja bem, o câmbio não foi para o lado. Fala, mas você não era operador de commodity? Então, isso é importante você ver. São as coisas, são pequenas, que dificilmente as pessoas que entram num fundo fazem. Entra muito naquela oba-oba, agora o fundo é o fundo do fulano de tal que está bombando. O cara entra lá dentro sem ter a mínima ideia do que o cara faz, tá certo? Então, é muito importante isso. Leia o regulamento, veja o histórico, vê se ele na carteira dele está disponível na CVM, vê se ele está cumprindo direitinho o que ele se propõe, ver qual o desempenho que ele tem tido e, principalmente, a história do desempenho passado, ver como ele se deu
como ele navegou nas turbulências, tá certo? Porque ganhar dinheiro em mercadinho caindo ou subindo é tranquilo. Ficou cheio de gênio, né? Só dado em juro nesses últimos 3 anos. Os caras deram a 14, vieram dando, sempre apostando. Aí, quando o mercado parou de cair mais, os caras começaram a perder dinheiro. Um monte de multimercado, que era os pica das galáxias, que a partir de janeiro não entregam mais, mesmo antes da pandemia. Aí, na pandemia, meu, os caras perderam as cuecas. Então, isso é uma outra coisa que é um vício que a gente teve no mercado, são grandes surfadores de onda. Então, você tem vários casos que são notórios, é só estudar um pouquinho para trás, são fundos que cresceram demais, mas eles eram monotask, o cara só operava uma coisa. Isso aconteceu lá atrás com os caras que operavam dívida externa brasileira, os Cibones, depois os caras que operaram vamos dizer, a volta da frustração do Lula, né, que quando o dólar foi a 4, eles achavam que o Lula ia botar fogo no país, que ele não botou mais, os caras ganharam dinheiro vendendo, o famoso kit Brasil, né? Compra a bolsa, dá juro e vende dólar. Então teve várias fases que você criou gênios que eram simplesmente os caras do kit Brasil. Os caras não estavam fazendo nada, eles simplesmente estavam surfando um mercado, né? Uma melhora de uma coisa. Então, isso isso que é importante, né? Você ver como é a cabeça do gestor. Então, inclusive, quando possível, conversa com o gestor ou com o RI da gestora, qual é a política, como é, o que o cara está pensando, se ele pensa parecido com você ou não. Às vezes você simplesmente tem isso. Você olha e fala assim, o cara tem um desempenho, ele trabalha nos mercados que ele parece que mostra que é eficiente, eu vou dar um dinheiro para o cara administrar. Você não precisa ser um expert, sabe? Você não precisa ser um expert em câmbio para ir num cara que opera um fundo cambial. Se for um expert, opera você. Né? Então eu acho que a função de gestor é que isso cresceu. A parte é uma questão do amadurecimento do próprio mercado brasileiro. O mercado brasileiro, no passado, até no passado recente, até 90, 95, eram raras as grandes gestoras. Né? Você tinha mesmo o Verde, que foi o pai de todos, o Stuberger e tal. O Stuberger começa em 93. Tá? Então, você não tinha essa figura. Por quê? Os bancos acabavam... o banco fazia tudo. E você tinha uma coisa que levava a isso também. A gente convivia no mercado que você tinha 100% de inflação sendo isenta de taxação. Até o Collor, você tinha... Você vê que, por acaso, depois do Collor é que começa. Porque antes você tinha o tal do fundo ao portador, você tinha 100% do Selic, zero de imposto. O Selic tendia a dar 2%, 1% de juro real ao mês. Você tinha uma brincadeira que dava entre 15% e 24% de juro real ao ano. Por que eu vou me preocupar com investimento? Certo? Você tinha uma inércia que não te levava a isso. Só quando a coisa vem, depois quando acaba os fundos ao portador, começa a ter tributação nos fundos, é que começa a ter o pessoal que fala assim, os bancos eram os paquidermes que não tinham capacidade de gerar mão de obra para ter uma gestão refinada para as pessoas, porque era muito mais fácil. Eu era diretor de banco, por que você vendia CDB para o cara e tchau, tá? Vai o cara sempre ali, aqui. Tinha gestora, mas gestora, na verdade, normalmente fazia um fundinho de ação e tal, era só fundo de ação, nada de diferente. Então, conforme o mercado vai necessitando, vamos dizer, esse espaço ele vai se demover, ele vai aparecendo. Mas ele vai se fortalecendo mais, não é porque houve o pessoal, não, dá certo isso. Você tinha uns heróis, que nem o Stuberger e tal, mas não era. O que acontece? Quando os bancos começam a diminuir, começa a sobrar profissional no mercado. Essa é a grande virada. É quando
você começa a ter a concentração bancária, que é fim de 90, 96, 97, fecha Nacional, Bameirindos, e aí uma porrada de banquinho pequeno, vai Bandeirantes, Boa Vista, Noroeste, que eram bancos médios, que tinham um corpo legal. Esses caras ficaram desempregados, não tinha, né? O mercado não é que ele comprimiu e sobrou gente. E aí começa a ter um trabalho desses caras em montar as primeiras assets mais estruturadas com gente de qualidade. Então, o cara era tesoureiro do banco, ele foi montar a asset dele e tal. Então, você vê que o mercado ele vai se montando, né, conforme as necessidades. Então, eu acho que é bem similar agora, quando você ouve das pessoas, ó, a renda fixa morreu. Isso é das maiores bobagens que você pode. O que morreu é a cultura do CDI, né? Porque num segundo momento, depois de tudo isso que a gente falou, você começa a ter um monte de gestora, um monte de produtos, mas as pessoas tendiam a procurar mais os produtos que davam 110, 115 do CDI, que era alto. Ou seja, ele já conseguia ter o 1% dele ao mês, que pagava a continha e tal. Então era uma cultura aí que é o que as pessoas se perdem. Falam assim, não, isso não era renda fixa. Isso era a cultura do CDI alto, do Selic alto. Né? Se você tem, toda vez que você tem um retorno alto com risco baixo, por que eu vou procurar, sabe, um retorno mais alto, mas com risco mais alto? Isso, o comum das pessoas. Você não se mexe. Então, o que a gente está vendo nesses últimos tempos, essa queda, ela está gerando uma outra cultura, né? Que não tem nada disso, acabou a renda fixa. Quem fala isso é uma besta. Qual é o maior mercado do mundo? Moeda. Qual o segundo maior mercado do mundo? Renda fixa. Bonds. Bolsa é muito menor do que o mercado de bonds, mas muito menor. É engraçado que os jovens brasileiros que agora sabem tudo, falam, vai tudo para a Bolsa. Se vai tudo para a Bolsa, como é que o governo vai se financiar? Pô, o governo tem um déficit de um PIB. Como é que ele vai se financiar? Não tem mais dinheiro para ele? Então o país quebra. Como é que as empresas vão se financiar? Como é que os bancos vão se financiar? Como é que você vai conseguir pedir dinheiro no banco para a tua empresa se o banco não tem ninguém, porque acabou? Então é de uma burrice ímpar. Quem fala isso, por isso que eu falo, primeiro entenda economia um pouco, entenda a política fiscal, monetária, cambial, para saber isso. Então o que vai acontecer é o seguinte, vamos dizer, a renda fixa atrelada ao CDI over, essa está sofrendo bastante. Agora, ao mesmo tempo, hoje você pode comprar, você fala assim, o CDI está 2,25, ai. Você compra um papel pré de 5 anos a 6%, dá 3 CDI, pronto. Tá? Você compra um papel de 5 anos, aí PCA mais 3, você já ganha inflação mais 3. Como morreu? Aí você já não tem, é lógico. Aquele negócio de ganhar uma molezinha de 1% ao mês, esquece, isso acabou. Quer dizer, depende, né? Depende de como vai ser a gestão desse déficit daqui para frente, como esses gastos transitórios vão virar gastos permanentes ou não, como você vai ter uma exposição do governo mais para frente, como é que vai ser. Então, mas, ou seja, de qualquer forma, hoje você tem várias alternativas que dependem do tipo de indexador, do tipo de produto, do prazo. É isso que tem que ser. O que ficou na renda fixa ficou mais complexo. Não ficou, você vai ter que pensar. Acabou aquela coisa de deixar só ter o dinheiro lá no 110 do CDI e acabou. E fora que tem commodities, tem um monte de coisa para se operar, além de bolsa. Né? Bolsa é legal, cresce e tal, mas tem que ser tem um risco alto. Né? As pessoas têm. É engraçado essas. Depois você vem de altas muito grandes, recentes,
Eu tenho uma ideia que, assim, caiu, comprou. Caiu, comprou, não. Eventualmente caiu. Só lembrar de OGX, caiu e nunca mais voltou. E tem um monte de empresa que quebrou. E tem umas que estavam erradas, que subiram, caíram, não voltaram para o que eram e não voltarão. Tem outras que estão mais altas. Então, isso é uma seleção que você tem que fazer. Ela é técnica, ela não é. Longe, a primeira coisa que você tem que ficar longe do vai bombar, do compraído, entrar no Twitter ou no sei lá o que seja e acompanhar, né, o pessoal da dica, né, o que vou comprar hoje. Entendi. Enfim, baseado em toda essa complexidade agora do mercado, cada vez maior, principalmente com a sua renda fixa, eu queria saber como é que o senhor vê uma contribuição maior desse cenário agora para quem é jovem, para quem está saindo agora, se essa contribuição, se essa complexidade é positiva, pode gerar um interesse maior para quem é jovem que está entrando agora, que tem interesse no mercado. Isso pode atrair um novo público, né, principalmente. Não, eu acho que sem dúvida. Eu acho que tipo, a melhor coisa que tem para você entrar no mercado é quando ele está crescendo. Né? Você entrar no mercado maduro é um horror. Né? Você vai lá, você já bate lá, já de baixo você bate no teto. Né? Quando você abre o mercado em expansão, né, as possibilidades elas são infinitas. Né? Então, eu acho que esse mercado de crédito privado é uma coisa que tem que crescer muito, de renda fixa. Isso daí é um dos mercados que eu acho que é muito interessante, para fundo imobiliário, mas não fundo imobiliário como que era feito aqui, até então era muito mais quase um sale leaseback, né? O cara comprava, alugava e tal, esses eram os grandes negócios. Acho que vão ter uns fundos imobiliários interessantes que nessas mudanças que a gente vai ter do home office, né? Essa é uma coisa que está acontecendo já em São Paulo. Todos os condomínios de mais classe mais alta, em volta de um perímetro de uns 70 quilômetros de São Paulo, todos estão bombando. Aumento de 30% a 40% das vendas. Não tem aluguel em alguns desses, não tem casa. Todas as casas para alugar já foram alugadas. Tem que estar aumentando construção. Então, você vai ter uma migração de gente nesse período, nessa parte imobiliária muito louca. Como quem tem laje corporativa deve estar bem preocupado e deveria, como quem tem loja de rua, né? Porque as lojas de rua, bancos, por exemplo, você deve ter uma redução de agência muito grande. Loja de, sei lá, grandes redes médias, que não são mega lojas, são lojas menores, a tendência é diminuir, porque o cara vai tirar essa loja menor, vai substituir pelo e-commerce direto. Né? Então, tipo, essas americanas tem grande, tem Express, essas Express, essas pequenas, elas tendem a morrer mesmo. É uma coisa que. Então vai ter muita modificação. Na verdade, eram expectativas que a gente tinha, né? A história do home office, pelo próprio trânsito. Todo mundo fala, vai em qualquer capital do mundo, é um inferno andar. A gente reclama do Brasil, mas pô, meu filho mora em Londres, minha filha mora em Nova York. Lá é a mesma porcaria, né? Se não pior. Né? Então você demora para do aeroporto até a casa 1h30 fora do rush. E tal. Então, já se esperava, né, que houvesse com o tempo uma mudança na forma de operar. Né? O home office você já vê que já tinha as empresas de tecnologia mais alta já usando essa parte de home office. E isso simplesmente uma tendência que era para ser implantada em décadas ou anos, ela vai ser implantada amanhã. Né? Então, isso gera uma mudança muito forte. Mas isso tem um sentido direto. Né? Cliente que. Os que têm as lajes apavorados. E os caras que alugam falando, meu, tinha uma laje de 1.000 metros aqui na Faria Lima, pagando 180 pau por metro. Pô, tá fechada há 4 meses, a empresa continua indo bem. O que eu vou ficar fazendo com isso? Sabe, eu vou fazer de 1.000, eu vou pegar 300, fazer
né, uma coisa, uma sala de reunião, uma parte de compliance, tecnologia que eu preciso. Esse tem um lado que não tem jeito, né? Nessa parte de segurança cibernética é um negócio que vai aumentar, porque a exposição também vai aumentar um monte, né? Porque hoje é o que a gente está fazendo aqui. Essa é a terceira live que eu estou fazendo hoje, e tem mais uma. É com cliente, é com, sabe, é com a minha equipe. Eu fiz uma com a minha equipe, uma outra coisa, e tem outra com cliente. E estou aqui, estou em Ilhabela, né, tranquilamente, a gente está falando, preciso ir aí? Não, você vai visitar quando tiver um evento, for assinar um contrato, né? Aquela coisa. Então, essa parte de imobiliária, eu acho que vai ter grandes oportunidades também. Tecnologia nem se fala, né? Tecnologia nessa parte de segurança de dado, de velocidade desse tipo de mudanças, né, desse tipo de produto que a gente está usando, e muito mais. Então, isso daí não tem a dúvida. Então, tem setores que vão muito bem. Mas eu gosto muito dessa parte. Acho que fundo imobiliário vai tem uns micões aí, né? Coisa que alguns de shopping vão sofrer muito, principalmente shoppings menores e tal. Logística tem uns que já estão bombando, tem outros que depende do tipo de logística. O cara que estava com logística para e-commerce está rindo sozinho, né? Então, não é aquela história, não adianta. Toda vez, não, tem um que chora, um que vende lenço e vamos embora, né? Então, eu acho que as oportunidades são boas para o mercado financeiro como um todo, está crescendo. Quando você fala, tinha 1 milhão de CPF, tem 2 milhões que são clientes potenciais, né? Que, vamos dizer, tem muito a aprender e tem muito serviço a ser comprado por ele. Então, nessa parte, renda fixa, eu nem falo, eu acho que esse é o mercado que então esse está engatinhando. E a parte dos fundos, de fundos de forma geral, tem muita coisa. Tem muita coisa no agro, né? Que o agro também vai ter muita coisa a demandar do sistema financeiro. Eu acho que o sistema financeiro ela tem essa vantagem, ele se reinventa, né? Ele é extremamente fluido, né? Ele não é uma coisa estática. Sérgio, deixa eu fazer a pergunta agora. Eu gostaria de saber, assim, na sua perspectiva, se existe alguma espécie de, assim, de estigma ou de preconceito no Brasil com o mercado financeiro, se pessoa assim, se é uma opinião muito abrangente essa de que é um negócio que não é economia real, não produz de fato esse tipo de coisa, se está presente na população jovem, e como a gente pode fazer assim para destruir esse preconceito de certa forma, se o senhor acha que está muito presente. Eu acho que não. Eu acho que você tem uma coisa que tem preconceito é contra banco. Mas isso é uma coisa que, inclusive, no Brasil sempre foi usado politicamente, né? Sempre, desde que eu me lembro por gente de 70, toda vez que dava algum tipo de merda, põe a culpa porque os bancos não ajudam, não financiam e tal. Então você tem essa coisa e sempre o banqueiro é um inimigo, né? Você tem é engraçado como se cria esse estigma e ele é mundial, né? Porque o cara nunca lembra que você foi lá pegar o dinheiro, comprou o negócio. Fala assim, ele tomou a casa do cara, ele tomou o carrinho do cara, ele tomou o trator da fazenda do cara. Então, o problema é muito mais fácil você criar um inimigo se você só sabe o lado ruim dele, né? Então, agora no mercado financeiro, não. Tirando essa lacração do bobão aí que falou, não, bolsa. Quem fala isso é uma besta, né? Eu não sinto isso. O que eu sinto, eu acho que me incomoda mais, é essa percepção da gurizada que essa porra é um cassino. Que bolsa é o cassino. Só falta ter umas moças bonitas e bebida de graça, que aqui é lugar para você vir e ganhar dinheiro, dar all-in e tal, tudo no preto, tudo no vermelho. Isso me incomoda muito mais. Tá? Eu não sinto essa parte de preconceito.
E nunca senti, porque eu trabalhei fui trabalhar na época que banco era mais bicho-papão do que é hoje. Eu nunca senti, nem quando eu estudava, nem no começo de carreira, falava, não, você trabalha em banco. Daí eu acho que de repente você for num campus de filosofia, né, aí o pessoal deve falar, você é o mal, mas da pessoa normal, das pessoas normais que não tem essa politização excessiva, né, dicotômica, né, de o capital é mal, né? Apesar que esse cara que fala que o capital é mal, os caras querem tudo ser empregado do governo e acham que o governo cria dinheiro, né? Mas isso aí são outros problemas. Mas eu não, eu pelo menos eu não sinto estigma, não. Entendi. E para concluir, assim, Sérgio, de que forma você acha que a gente poderia aproximar o mercado financeiro da realidade do brasileiro médio? Porque eu até me lembro de ter visto uma entrevista sua que você fala assim, porque nos Estados Unidos tem 60% da população investe em alguma coisa, e no Brasil é bem menor a quantidade de gente que tem esse tipo de interesse em adentrar no mercado financeiro. E como é que você acha que a gente poderia trazer mais para a realidade dessas pessoas, e se é uma tendência que a gente aos poucos consiga popularizar mais? Eu acho que a tendência está dada até pela própria quebra do paradigma do retorno fácil, né, do CDI, que não me levava a correr risco. Eu acho que isso é importante. Volto a falar, eu não gosto da forma que ela está ocorrendo, porque toda vez que você tem um mercado que cresce muito rápido, desordenadamente, chega uma hora que dá encrenca. Toda vez que você teve crescimento de investidores no Brasil associado a grandes altas, eles tendem a gerar um desconforto, uma frustração. Porque os caras entram atrasados na festa, né, pagam caro e a festa acaba. Isso. Então, eu acho que a grande preocupação tem que ser realmente de você educar. Eu acho que a gente precisa ter um processo de educação financeira fazendo parte da vida das pessoas. Isso é meio sonho, porque quando você me fala isso de 60%, uma coisa que me bate é que 50% do nosso povo não tem água tratada, não tem esgoto, não tem condição digna, tá certo? Eu acho que esse é o maior problema que a gente tem. A gente tem um país que é indigno com o nosso povo. E isso por quê? Porque você tem um governo que não governa para o povo, né? Governa por interesses próprios e tal. Então, a educação é tudo, né? A gente tem que sair pela educação para aprender a votar, para aprender a colocar as coisas para que depois vá se ter, né, um país melhor. Mas hoje está muito na mão de vocês, que são mais jovens, né, de difundir mais isso. Eu tenho visto uns trabalhos legais. Vocês, estou falando, o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais está fazendo um trabalho muito legal na parte de finanças, de educação. Acho que essa educação é justamente trazer esses 2 milhões de novos que tenham dentro, que eles sejam investidores, não uma porção de especa maluco. Né? Não que isso também já falei mais uma vez, que eu não sou contra especulador, ao contrário. O especulador é fundamental. Se não tiver o especulador, o mercado não rola. Porque o especulador é o cara que toma o risco que você não quer correr, né? E ele azeita o mercado. Se você não tivesse, imagina, se fosse só eu e você no mundo, eu comprei, você quer comprar de mim, não tem, porque não tem liquidez. Se não tiver alguém no meio que compre de mim, venda para você, compra de você, venda para mim, e assim vai. Então, você não é contra esse especa. O especulador institucional, esse é necessário sempre. Mas é contra o especa que acha que é especa, né? É esse paraquedista de bolsa. Eu acho que o grande negócio que a gente tem que fazer isso é ir melhorando a qualidade dos investidores para a gente poder realmente, no futuro, a gente ainda tem, você vê 2 milhões de CPF em 200 milhões de pessoas, a gente está falando de 1%, né? A Europa menos, a Europa tem 25% a 30% do pessoa tem investimento
A Alemanha, eu acho que chega em 40%, nos Estados Unidos a 60%. Mas assim, é que também os caras, não tem assim, o cara fala assim, 60% do povo está na bolsa, está tudo na bolsa. Não, 60% das pessoas têm algum tipo de investimento em bolsa. Né? Que também o cara tem que entender isso, não é que é all-in o tempo inteiro. É o cara ter, você tem que aprender a ter a sua carteira, montar a sua carteira, né, em consonância com tua propensão a risco, né, teus objetivos futuros, tua disponibilidade de grana, tuas necessidades mensais de grana, né, esse tipo de coisa. Então, eu acho que o grande coisa que pode ser feita é isso, é a educação. Lucas, quer falar mais alguma coisa? Acho que é só isso mesmo, se quiser já concluir. Bom, Sérgio, eu agradeço muito, tá, pela oportunidade, pela disponibilidade do senhor ter aceitado aqui a nossa conversa. Acho que esse tempo para a gente já foi mais do que o suficiente. Falou um pouco sobre a sua história, sobre o que é que um gestor faz em todos os outros cargos no setor e a perspectiva desse cenário também, né? O intuito, de fato, era esse mesmo, uma conversa bem objetiva, bem clara. Acho que o senhor apresentou bastante os pontos de forma muito interessante para todos nós. Eu agradeço mais uma vez, tá, pela oportunidade. Desculpa aquele problema inicial. Deixa disso. A conversa está sendo gravada aqui. A gente pretende disponibilizar tanto no YouTube como possivelmente tentar fazer um podcast disso aqui. Mais uma vez eu agradeço. Acho que já está dando o seu tempo. E é isso, Sérgio. Eu só queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. A gente espera conseguir, quem sabe, crescer, né? Aí o interesse das pessoas, principalmente aqui na região, e enfim. Não, é importante. Vamos espalhar a mensagem, com certeza. Isso, tá bom. Paulo, muito obrigado, então. Um Eu que abração. agradeço. Agradecemos. Muito obrigado.